Olá, eu sou a professora Ana Cristina Barros e a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula do curso sobre empreendedorismo e inovação dentro da especialização em energias renováveis, uma parceria do IEL com a FBUNI. Bom, nós falamos no último vídeo sobre o conceito de inovação, de processo criativo, e a gente vai continuar dentro dessa esteira de entendimento do conceito, porque para a gente empreender, o conceito de empreendedorismo e inovação fazem parte de todo esse modelo mental para o empreendedorismo. Até porque empreendedorismo, a gente tem uma ação responsável em relação a isso. A gente não empreende à toa. Não é para ser assim. A gente tem um processo e nem todas as pessoas estão preparadas para empreender. Então não adianta só a gente estimular as pessoas ao empreendedorismo se elas realmente não tiverem condições de poder empreender. Então, entendendo como é esse processo, é importante que a gente veja que também o empreendedorismo não é só se eu quiser abrir um novo negócio. Eu também posso empreender naquilo que eu estou fazendo. Por isso que é importante a gente entender o processo de criação e inovação para podermos sermos também empreendedores dentro daquilo que já estamos realizando. Então, vamos continuar nosso processo de entendimento da inovação e da criatividade em função do empreendedorismo. A inovação, a gente falou que é um processo, que a gente estimula isso dentro dos ambientes corporativos, é altamente estimulado hoje em dia para que as pessoas possam desenvolver o seu potencial criativo para a inovação, e dentro da sociedade existe um estímulo, um fomento para isso, né? Porque a inovação pode gerar novos negócios, a economia pode crescer em função disso. Então, é importante que a gente tenha esse modelo de entendimento de uma forma cultural, não só como um modismo, não só como, eu vou empreender porque meu colega está abrindo um negócio, eu acho que ele também ganhando dinheiro, eu também vou abrir. Sabe? Ou então, meu avô era vendedor, meu pai é vendedor, eu também vou abrir uma loja, vou vender. Não vem no sangue, simplesmente. Hoje em dia a realidade é muito mais complexa e a gente tem que entender para poder dar um passo nesse mundo VUCA, incerto, mas um passo que possa, de alguma forma, ter um nível de assertividade, né? Porque nem assim, com todo um planejamento, com todo um conhecimento, a gente não tem uma bola de cristal para prever que tudo aquilo que a gente vai empreender vai dar tudo certo. Então é importante a gente, de alguma forma, profissionalizar esse processo de empreendedorismo no sentido de se capacitar, de buscar competências para poder desenvolver o empreendedorismo. Ok? Eu estou estimulando vocês a serem empreendedores de sucesso e não empreendedores por acaso. A gente tem que buscar essa capacitação para poder empreender. Então, esse processo de criação, ele é chamado até como, alguns colocam de diamante, né? Investido, que ele coloca assim, primeiro você diverge, você abre as opções, você abre o seu olhar para muitas possibilidades. Em que eu posso empreender? Em que eu posso buscar dentro das necessidades que existem no mercado, dos gaps que existem, das lacunas que existem nesse mercado, ou até das minhas competências também que eu tenho, o que eu posso fazer para criar opções para, de repente, empreender. Eu ainda não tomei a decisão em que eu vou empreender, eu estou abrindo as possibilidades. Nesse momento, eu vou conhecer. Conhecer significa dizer eu estar apto e aberto a buscar áreas até que não são do meu domínio. Então, aquelas que eu já conheço, por exemplo, as competências, eu sei fazer bolos, eu penso em empreender alguma coisa nesse segmento, ok. Ou então, eu quero abrir uma empresa que vai fabricar cadernos, sei lá, seja o que for. Se você tem competência para isso, é uma das opções do conhecimento que você já domina, mas amplie, veja outras possibilidades. A gente está dentro de um curso que é super inovador para o nosso estado, para o nosso país, e se a gente entender dessa forma, a possibilidade de ter inovações ainda de forma disruptiva ainda é muito grande,
porque ainda não é algo que se tem, né? Se a gente falar de energias renováveis, ainda é algo muito novo, ainda é algo que ainda está sendo implementado. A gente sabe que muitos países já estão à frente, mas a gente tem que entender o que mais eu posso buscar. E não só no conhecimento reto, ou seja, naquele que é técnico somente. Porque quando você consegue compor o conhecimento com outras áreas, você consegue buscar soluções mais amplas, mais criativas. Então, esse é o momento de você ampliar, de divergir. E aí, depois disso, você vai fazer as escolhas. Você vai convergir, você vai agora definir, em função de tudo que você viu, de tudo que você teve acesso, vou agora optar em que eu vou direcionar as minhas ações, né? Eu posso escolher, dentre aquele gama de opções que apareceram, aquelas que tanto estão no meu domínio como não estão, mas que eu posso agora dar um foco para mergulhar mais profundamente no conhecimento, no benchmark que eu posso fazer com outros negócios que possam me trazer mais conhecimento sobre esse ramo, sobre essa atividade, enfim. É a hora de afunilar, de buscar a convergência. A partir daqui, a gente entra num processo, que é o processo até a gente prototipar e ter um produto minimamente viável para testá-lo e saber se a gente consegue levar isso à frente. Aí você fala assim, professora, mas uma indústria, uma empresa grande, como é que eu testo um produto para uma empresa grande? Existem maneiras e cada um desses processos eles são adaptados à realidade do que você quer empreender para poder você avaliar se realmente esse produto ou serviço que você quer empreender, né, esse ramo, nesse segmento, ele é possível de, ao final, ser testado e conseguir ter informações mais condizentes com o mercado, mais condizentes com a realidade para a tomada de decisão efetiva. Então, imagina você que muitas pessoas, de forma equivocada, empreendem sem ter uma noção se aquilo que elas estão abrindo de negócio, ou seja, fazem uma série de investimentos e não tem a certeza se, pelo menos, minimamente, aquilo que elas estão se propondo a empreender, a colocar para o mercado, tem possibilidade de se manter nesse mercado, de ser aderente a ele. Então, a gente não pode fazer algo de tamanho... eu falo de irresponsabilidade com o empreendedorismo, mas, assim, de falta de profissionalismo em relação a isso. Hoje em dia, não temos mais essa sorte tamanha, né, de poder a toda hora estar empreendendo e as coisas dando certo. Existe uma exigência muito grande do empreendedor para que o produto, o serviço, o negócio dele realmente dê certo. E, portanto, o nosso nível de profissionalismo também deve ser bem alto. E aí o processo inicia com a problematização, a identificação do problema, da necessidade, da dor, o que o meu segmento de mercado, o que a minha sociedade, o que eu vislumbro. Bom, se a gente está falando nesse segmento aqui de energias renováveis, o que a gente pode pensar de uma infinidade de possibilidades em torno dessa temática, né? Podem estar relacionadas porque eu posso buscar necessidades e a partir daí propor soluções para elas. E empreender nesse segmento. Essa visão de ampliar essa possibilidade nos permite sair do foco que é único do negócio e ampliar as possibilidades do empreendimento que não é só necessariamente a atividade principal. Depois disso a gente pesquisa, a gente mergulha no conhecimento vai buscar outros locais, outras questões similares, né? Que possam compor o que eu estou buscando de conhecimento para poder ir para a fase seguinte, que é a idealização, que é imaginar e colocar dentro de um processo também sistematizado de criação de um plano de negócio, o que eu estou pensando, qual é a minha ideia de negócio. E daí eu consigo transcrever isso para um modelo de negócio em que eu consigo ter uma visão mais apropriada e mais condizente com o que eu imagino, do que eu vejo de problemas, com o que o mercado precisa e com o que eu posso conduzir dentro de um plano, de um modelo de negócio. E nessa fase a gente junta a ideia com a solução e com a técnica para poder a gente ter uma informação que possa
para a fase seguinte, prototipar, ou seja, elaborar um produto, um serviço que eu possa, de alguma forma, testar, ir para aquele mercado, aquele público, aquele que teve que despertar aquela necessidade, para poder testar a aderência a esse produto e serviço. E a evolução é uma realimentação de todo o processo, né? A partir daí, eu vou tomar as decisões para, se realmente eu tiver que levar à frente, eu analisei ou remodelo aquilo que eu analisei, lapido o que eu vi que precisava melhorar nesse momento para poder colocar para frente todo o processo de empreendimento. Então, finalizando aqui os tipos de inovação para que vocês entendam, a inovação nós temos a incremental, a radical e a disruptiva. A disruptiva é a inovação, é aquela que transforma a indústria ou o mercado, muitas vezes por meio de tecnologia, criando novos modelos de negócio e representando uma ameaça para as empresas estabelecidas. Por que a gente coloca isso de um ponto de vista bem competitivo? Porque a disruptiva, ela cria, ela sai do lugar comum, é a lâmpada. A gente estabelece uma nova condição, a gente evolui. O Steve Jobs lá colocando um novo modelo de como as coisas devem ser. A partir de então, ninguém mais faz do modelo antigo, é a partir dali. Então, é algo que não é toda hora que você cria, tem uma inovação disruptiva. Ela realmente, em função de todas as pesquisas e das análises que você faz de mercado, você pode ter uma inovação disruptiva. Mas não fiquem ansiosos nem aflitos porque não estão inovando, né, disruptivamente. A gente tem outras formas também de inovar e que não deixa de ser inovação. A inovação incremental é uma delas. A inovação incremental refere-se a melhorias graduais em produtos, processos ou serviços já existentes. Nem por isso deixa de ser inovação. Essas melhorias são realizadas por meio de pequenas mudanças e ajustes, visando aperfeiçoar o que já existe, sem grandes transformações. Ok, então você que conhece o mercado, que já sabe como ele funciona, conhece seus processos, você pode incrementar numa nova forma simples até. Às vezes a gente tenta trazer para essa incrementação procedimentos, tecnologias, às vezes ou muito caras ou muito complexas, mas não tem a história hoje que a gente fala que o simples é mais, e é bem isso mesmo. O simples é mais, pressupõe até um nível mais de inteligência para você buscar isso. Porque a racionalidade dos recursos, né, de pensar com a razão para poder trabalhar melhor os recursos financeiros, pessoas, naturais, todos esses recursos poderem ser, de alguma forma, administrados dentro de uma maneira em que eu possa melhorar essa minha prestação de serviço, esse meu produto, é também um processo de inovação de muito conhecimento, de muita inteligência. Então, é importante a gente entender que eu também posso inovar dessa forma. E a inovação radical refere-se a mudanças revolucionárias que alteram fundamentalmente o status quo, muitas vezes introduzindo tecnologias disruptivas no mercado. Essa forma de inovação tem o potencial de transformar completamente setores e até mesmo criar novos mercados. É o que nós estamos vivendo com a IA. A gente tem um processo de alteração que ainda estamos passando nesse status quo, nessa condição de mercado em que a gente ainda está entendendo como é que é a própria sociedade. Nós temos alguns que já estão mais evoluídos, mais adaptados, que eu quero dizer, a esse processo, outros já estão em vias de, outros ainda não conhecem, mas é assim mesmo. Ela veio e não tem mais volta e ela faz parte das nossas vidas e de todas as formas a gente pode pensar que é algo que vem para nos ajudar. A gente não tem opção de dizer não quero a inteligência artificial. Ela já faz e vai compor cada vez mais a realidade dos nossos produtos e serviços em que a gente vive. Fomentar a inovação, cultura da inovação, investimento em produção, em pesquisa e desenvolvimento de novas ideias, portanto o ambiente precisa ser propício para isso, e parcerias estratégicas para poder estabelecer colaboração. Porque nem tudo você precisa dominar, você pode buscar parceiros que possam auxiliar você nesse processo. A mentalidade empreendedora e da inovação, ela passa para catalisando a inovação, que é esse processo em que você impulsiona a busca por soluções, né? Vai atrás de experimentação,
promove colaboração, então você está atento, mergulhado nesse processo para poder catalisar, para poder trazer isso de inovação, seja para o que você já faz ou para algo que você queira empreender, inspirando equipes dentro dessa mentalidade, é um outro patamar em que a gente coloca. A mentalidade empreendedora motiva e engaja os membros da sua equipe, estimula a autonomia e a responsabilidade individual, porque se eu quero que as pessoas sejam criativas, eu estou dando autonomia para elas, eu não vou tolir a criatividade, portanto, eu não tenho como ser criativo sem dar autonomia para que as pessoas possam exercer isso. Fomenta a criatividade e a busca por soluções inovadoras. Num outro momento, nós temos projetos impactantes e bem-sucedidos. Dentro dessa mentalidade, a mentalidade empreendedora resulta em projetos mais inovadores e com maior potencial de impacto. Promove a identificação e a exploração de oportunidades de mercado, que muitas vezes nasce a disrupção nesse aspecto. Estimula a adaptação rápida a mudanças e a resolução ágil de problemas, que é para isso que as empresas, de alguma forma, estão no mercado, para solucionar problemas, para atender às necessidades da sociedade. Bom, a gente termina por aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e a gente segue aprendendo sempre mais sobre empreendedorismo e inovação. Tchau, tchau.